Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo a mais um momento de oração e de reflexão na Palavra de Deus, onde Deus quebra o nosso ego e nos faz mais parecidos com Jesus, onde o que foi desconstruído do Evangelho nas nossas vidas é reconstruído em nossas vidas por meio do poder da oração e da Palavra de Deus. Eu sou o missionário Gustavo Neves e eu estou aqui para pregar o Evangelho para você e para orar por você e orar com você. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final dessa oração, até o final desse momento de reflexão na Palavra de Deus. É o lugar onde Deus vai falar ao teu coração. Hoje a gente vai falar sobre identidade. Sim, identidade, quem você é. Por isso eu preciso que você fique até o final do vídeo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, para edificar a tua vida espiritual, para que a tua vida seja construída na rocha, em Jesus. E também quero orar por você e orar com você. Por isso fica comigo até o final e não saia. Deus quer construir algo em você hoje. Você que está me ouvindo, põe o celular aí em qualquer lugar, vai lavar sua louça, vai para o trabalho. Você que está no ônibus, eu quero dizer para você, Deus quer fazer algo em você hoje. Deus quer trabalhar na sua vida. Por isso, tenha um pouco de paciência e fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Por isso vamos para o texto de hoje, que diz: porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos de Deus, que clamam Abba, Pai. Romanos capítulo 8, verso 14 e 15. Antes de eu falar sobre o texto, a gente sempre tem um hábito de orar, de buscar em Deus aquilo que a gente precisa para o dia de hoje. Por isso eu quero te convidar a orar comigo. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu e tem nos dado. Obrigado pela vida. Obrigado porque o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe e o Senhor nos criou com um propósito. O Senhor nos deu uma identidade. Muitos de nós nos perdemos no caminho. Muitos de nós não sabemos quem nós somos. Muitos de nós ainda estão à procura dessa identidade. Mas em nome de Jesus, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está ouvindo a minha voz e pedir ao Senhor, derrama sobre ele graça, entendimento, sabedoria para que ele possa entender quem ele é em Cristo Jesus. Para que ele seja livre de tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Eu oro para que a graça abundante do Senhor possa abrir seus olhos, os seus ouvidos, e que o Espírito do Senhor, Pai, repouse sobre ele. Eu oro para que a benignidade, o fruto do Espírito do Senhor, possa prevalecer sobre ele, Pai. Eu oro para que a graça do Senhor possa ser abundante, de uma maneira que esse irmão, essa irmã não consiga entender, Pai. Por isso, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Pai, sobre esse irmão e essa irmã que está me ouvindo. Em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor, Deus. Em nome de Jesus. Deus, existe tanto irmão, tanta irmã que nesse momento pode estar preso em vício, preso em sentimentos errados, preso em dificuldades emocionais, sentimentos de amargura, doenças emocionais. Em nome de Jesus, cura, Senhor, liberta, traz liberdade. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor nos unge para proclamar o Evangelho aos cativos.
pôr em liberdade aqueles que estão presos. A minha oração hoje é que haja liberdade, Pai. Libertação. Pessoas sejam livres. Pessoas sejam, em nome de Jesus, libertas de cativeiros. Existe gente que pode estar num relacionamento errado, buscando validação, identidade, em algo que não vai encontrar, Senhor. Alegria, paz. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, convence os meus irmãos, as minhas irmãs do pecado e traz vida, Senhor. Traz vida para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto vai falar que porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que tem te guiado? Ou quem tem guiado você? Nós somos seres complexos. E muitas das vezes nossa mente, nossos sentimentos não estão alinhados com a palavra de Deus. Por isso, nós agimos e reagimos às circunstâncias da vida, teleguiados por aquilo que está no externo, ou por aquilo que estamos sentindo e que na verdade não é a direção do Espírito de Deus para a nossa vida. Por isso, você precisa começar a aprender como ser dirigido pelo Espírito Santo. Você precisa começar a entender como você pode ouvir o Espírito Santo no seu dia a dia. Você precisa começar a entender como Deus fala com você. Se é que Deus fala com você, será que você tem observado essa voz dentro de você? A Bíblia vai dizer no verso 15 que nós não recebemos o Espírito que nos torna escravos, medrosos e servis, mas o Espírito que nos adota como verdadeiros filhos de Deus e que clama dentro de nós, Abba Pai. Primeira característica de uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo é que ela é conduzida ao Pai. Nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo. Nós éramos órfãos, nós não tínhamos pai. Porém, através da morte e da ressurreição de Jesus, nós fomos adotados por Deus. Nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é qualquer um. Você não é qualquer coisa. Independente se você teve um pai, uma mãe, um bom pai, uma boa mãe ou não, não importa. A partir do momento que você crê em Jesus, é te dado o direito de ser filho de Deus, por herança, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Você é filho de Deus agora. Quem está em você é o Espírito que estava em Jesus. Por isso você é filho amado. Você é filho de Deus. Você é adotado. Você não está mais sozinho. Você não está mais à beira de um caminho. Não. Você foi encontrado. Você foi adotado por Deus. Por isso, não se comporte como se você não tivesse um pai. Não se comporte como se você não recebesse os conselhos do seu pai. Não se comporte como se você não tivesse um pai para te guiar, porque você tem. Sabe, quando Jesus disse no Sermão da Montanha, olha, por que vocês estão preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir? Os pagãos são as pessoas que se preocupam com essas coisas. Vocês são filhos do Pai Celestial. Olhem para os lírios. Olhem para os pássaros. Eles comem, eles se vestem. Nem Salomão se vestiu como os lírios. E olha os pássaros, eles comem, não trabalham. Eles não guardam em celeiros, porque o Pai os alimenta. É exatamente essa mentalidade que você precisa desenvolver em você. Uma mentalidade de filho de Deus. A sua identidade não é eu sou o fulano que trabalha na empresa tal, ou eu sou o dono da empresa tal, ou eu sou o pastor tal, ou eu sou o missionário tal. Não, nós dizemos isso para que as pessoas possam nos identificar na sociedade. Porém, a nossa identidade real é a de filho de Deus.
Por que, Gustavo? Porque essa identidade, quem nos dá é o próprio Deus. Essa identidade, ela não nos é tomada. Essa identidade nos é dada por meio da graça de Deus e não por mérito, mas por meio da graça de Deus. Nós somos filhos amados. E amados, sim, filhos. E como um pai, ele cuida dos seus filhos. Existe uma dificuldade muito grande hoje da gente entender o que é ser filho de Deus, o que é caminhar como um filho de Deus. A primeira coisa que você precisa entender, você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. E para ser guiado pelo Espírito de Deus, você precisa entender que a mentalidade que você precisa desenvolver é a de um filho de Deus. Então, se você tem um pai, você corresponde a esse pai. Você precisa andar nessa doutrina, nessa verdade. Andar como um filho de Deus. Isso vai requerer de você a sua fé na paternidade de Deus. É por isso que Jesus disse: se o seu filho te pedir um pão, você vai dar para ele uma pedra? Não é verdade? É exatamente assim que Deus faz com a gente. Nós somos filhos e Ele está preocupado, Ele está olhando para nós, dizendo: não se preocupe, eu estou cuidando de você. Não se preocupe com o amanhã, eu estou cuidando de tudo. Não se preocupe com o ontem, já passou. Não se preocupe com o hoje, porque eu estou cuidando de você agora, nesse exato momento. Você é filho de Deus, meu amigo, minha amiga. Não se preocupe com o amanhã. Não ande ansioso pelo que comer, ou vestir, ou beber, ou pelo trabalho, ou pela empresa, ou pela sua vida emocional. Não, Ele é o Pai. Ele está cuidando de você. Vamos orar nesse momento para que você possa reter essa verdade no seu coração. Pai, nós queremos orar e pedir ao Senhor: põe essa verdade no nosso coração de que nós somos filhos amados, de que nós não devemos andar ansiosos ou com medo do futuro, que nós possamos desenvolver dentro de nós a mentalidade de filhos, de que nós temos um bom Pai e Ele corresponde à nossa necessidade de filho. Se nós precisamos de comida, o Senhor é um bom Pai. Se nós precisamos da bebida, das roupas, da moradia, o Senhor é um bom Pai. Se nós precisamos de amor, se nós precisamos de misericórdia, se nós precisamos se sentir aceitos, se nós precisamos ser curados e libertos da rejeição, o Senhor é um bom Pai. Deus, a minha oração é que o meu irmão, a minha irmã, ele possa lembrar dessa verdade e guardar essa verdade no coração de que o Senhor é um bom Pai, Deus. A paternidade do Senhor, ainda que ele não tenha tido um bom pai, uma boa mãe, ainda que ele não tenha nem pai nem mãe, não importa, que o Senhor possa mostrar para esse teu filho, tua filha, que o Senhor é um bom Pai. Que ele possa confiar na sua paternidade, Senhor, e construir nele a identidade de filho de Deus. Você pode repetir essas palavras comigo? Deus, me ensina a ser filho do Senhor. Deus, me ajude a entender que eu sou filho amado e cuidado por Deus. Deus, me ajude a receber a identidade de filho amado por Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando Jesus ele estava sendo batizado e ouviu uma grande cena naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, os céus se abriram e todos ouviram uma voz que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A partir do momento que você crê que Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou, viveu uma vida perfeita, em obediência, que Ele é Deus, a partir do momento que você declarou a sua fé, sabe o que acontece? Você
é convertido, você é transformado, você se torna um filho de Deus. E o Pai olha dos céus e diz para você: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas aí você diz: Gustavo, como Deus pode ter prazer em mim? Eu tenho tantas falhas, eu sou tão errado, eu peco, eu caio. Sim, eu entendo você. Porém, a sua consciência precisa ser lavada pelo sangue de Jesus. Porque João fala que aquele que não tem pecado, esse é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, eu e você, nós temos pecados. O problema é viver nele. Como filho de Deus, nós temos uma semente. A semente de Deus dentro de nós. Essa semente, ela dá fruto. E o fruto dela é uma vida voltada para o Pai. Isso não significa que você não pode errar. Mas significa que quando você errar, você vai chorar. Você vai ficar triste, você vai lamentar, você vai se arrepender e você vai correr para os braços do Pai. É exatamente isso que um filho de Deus faz, porque ele sabe que o Pai estará lá, esperando ele naquele dia para abraçá-lo, limpá-lo, dar uma nova roupa e fazer uma festa, porque o filho estava perdido, mas se arrependeu. Estava morto, mas agora recebeu vida. Deus olha para você e diz: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Às vezes, o nosso emocional, nós que não entendemos a nossa identidade como filho de Deus, buscamos nas pessoas, nas experiências humanas, a nossa aceitação, mas nós não vamos nos sentir amados como deveríamos ser. Nós não vamos nos sentir aceitos como nós precisamos ser aceitos. Somente em Deus nós vamos nos encontrar completos, plenos, aceitos, amados, queridos, somente através de Jesus Cristo. E essa é a segunda parte do texto que diz: pois vocês não receberam o Espírito que os torna escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Ei, meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa que você precisa entender e que eu vejo que tem muita gente com essa dificuldade hoje em dia, por falta de ensino, por falta de pregação do Evangelho. O Espírito de Deus, ele não produz medo em você. O Espírito de Deus, ele não produz sentimentos contrários ao fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, paciência, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, fé, esperança. O Espírito de Deus não produz nada contrário a isso. O Espírito de Deus vai produzir, sim, indignação contra o pecado, ira contra o pecado. Mas o Espírito de Deus, ele não vai produzir medo em você, culpa, condenação. Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Ou seja, nós vivemos muitas das vezes como cristãos, mas não entendemos a nossa identidade em Cristo. Não desfrutamos do direito que temos como filho de Deus. E o Espírito de Deus está ansiando para produzir em nós as qualidades de um filho de Deus. Amor, paz. Você tem sentido amor? Na sua vida emocional, você tem sentido amor? Você tem sentido paz? Você tem sentido alegria? Ou você só tem vivido triste? Você tem sentido mansidão? Você tem sentido esperança? Ou você é aquela pessoa que só espera o mal da vida? Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo quer trabalhar no teu coração, na tua vida, e Ele quer quebrar tudo aquilo
que possa estar impedindo você de desfrutar uma vida em Cristo Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez, mas antes de eu orar, eu preciso compartilhar um testemunho com você, sabe? Por muito tempo, uma mulher ensinava a Bíblia na igreja. Ela era professora de escola dominical. O testemunho dela vai dizer que ela vivia fazendo isso, domingo após domingo, ela ensinava na escola dominical. Ela tinha mais de 20 anos de cristã. Porém, ela sempre se sentia triste, culpada, porque ela nunca conseguia atingir o nível que ela gostaria de atingir na fé cristã dela. Até que um dia ela ouviu essa palavra: você é minha filha amada e eu tenho prazer em você. E ela se perguntou: como Deus pode ter prazer em mim? E o pregador ensinou para ela: olha, a partir do momento que você confiou em Jesus, a partir do momento que você entregou a sua vida, Deus, Ele não tem prazer em você por causa do que você faz na igreja. Não, Deus tem prazer em você por causa da sua confiança naquele que é perfeito, naquele que foi perfeito em tudo. Você entende, meu irmão? Você entende, minha irmã? A vida emocional que você tem está baseada em quê? Quem você é emocionalmente? Quem você tem sido? A sua identidade tem sido a de um filho de Deus? Quebra o seu ego. Quebra o seu coração diante de Deus nesse momento. Quebra ele e peça ao Senhor: Senhor, me ensina a desfrutar de uma vida como filho de Deus, como filho amado de Deus. Não permita que eu viva uma vida cristã de 20 anos na igreja, mas uma vida triste. Uma vida onde eu não desfruto da alegria do Espírito Santo. Uma vida onde eu não desfruto da paz. A minha casa só vive em guerra. Meu casamento, guerra. Trabalho, guerra. Não há paz em nada. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida fruto do Espírito Santo. Você é um filho de Deus. Por isso, que o Espírito Santo de Deus gere na sua vida paz, alegria, felicidade, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, esperança, fé, fidelidade. Que o Espírito Santo produza esses frutos na sua vida, meu irmão, minha irmã. E que você não seja como essa mulher. Tem outro texto que eu amo ler esse texto, que fica em Romanos, capítulo 6, verso 6, que diz: nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha, existe uma crise de identidade na sociedade. Você sabe por que as pessoas se apegam tanto aos vícios, às drogas, a vícios comportamentais? Porque de fato elas estão buscando quem elas são. Elas estão buscando a validação. Elas estão buscando se sentirem alguém importante, prazer. Elas estão buscando sentir. Porém, elas não entendem que elas estão presas no ciclo do vício comportamental e de qualquer outro tipo de vício que você possa encontrar por aí. Você precisa entender que, como filho de Deus, nós somos livres, porque a nossa fé em Cristo Jesus crucificou o nosso ego, crucificou o nosso eu. E a partir desse momento eu sou livre de mim mesmo. Eu sou livre
para desfrutar da alegria que o Espírito Santo me dá. Eu não busco mais a felicidade, eu não busco mais a alegria, eu não busco realizar os meus sonhos, porque eu já sou realizado em Cristo Jesus. Eu já sou realizado, eu já sou alegre em Cristo Jesus, eu já sou feliz em Cristo Jesus. A partir disso, eu vou dar valor a tudo que eu fizer, a tudo que eu tiver, e tudo que eu conquistar nessa vida só vai ser a cereja do bolo para aquilo que eu já recebi em Cristo Jesus. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? O nosso ego, o nosso eu foi crucificado com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, você tem o direito você tem o direito de usufruir da alegria do Espírito de Deus. O nosso maior inimigo não é o diabo, é o nosso próprio ego. Esse sim é o nosso maior inimigo, pois Cristo venceu o diabo na cruz e também o pecado. Por isso, a única pessoa que pode impedir de você desfrutar da realidade de um filho de Deus, dessa identidade de como filho de Deus, é o seu próprio ego, é o seu próprio eu. Por isso, quebramos o nosso próprio ego. Por isso estamos aqui orando, nesse tempo de oração, refletindo na palavra de Deus, para que Deus trabalhe nos nossos corações e para que nós nos conformemos à identidade de filho de Deus. Ele não gera o medo, ele não gera um espírito de medo, ele não gera um espírito de órfão, mas ele gera um espírito que clama: Pai, Paizinho querido, eu preciso de Ti. Eu quero você, papai. Eu quero que você ore junto comigo nessa reta final da oração. Vamos orar para que o Espírito Santo, ele possa trabalhar no nosso coração e nós possamos clamar: Abba, Abba, como nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, ore junto comigo. Abba, Paizinho querido, como nós precisamos de Ti para viver uma vida realizada. Nós não precisamos de conquistas, de bens, para nos sentir realizados. Nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E nós somos os seus filhos. Nós somos aqueles ao qual o Senhor ergue a voz e diz: Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o seu prazer não está na minha performance. O seu prazer não está nas minhas boas obras que estão manchadas com o pecado. Mas o seu prazer está sim na fé que eu depositei naquele que morreu e ressuscitou por mim. Oh Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós queremos a sua presença mais do que o ouro e a prata, mais do que os bens, mais do que prosperidade financeira, mais do que qualquer outra coisa. Nós queremos o seu amor, nós queremos a sua graça sobre as nossas vidas, nós queremos a sua benevolência, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, venha sobre essa casa, venha sobre esse casamento, essa família, esse trabalho, essa empresa, essa pessoa que está me ouvindo. Venha sobre ela nesse momento. Derrama sobre ela a graça abundante, a graça do Senhor, ó Pai, o seu amor, ainda que ela não tenha sentido ainda, Pai, o que é ser um filho de Deus, ainda que ela esteja caminhando durante muito tempo na caminhada cristã e ainda não tenha sentido a alegria de pertencer a Jesus, a paz que a gente pode ter em Jesus, o amor que a gente pode ter em Jesus. Eu oro nesse momento. Invade o coração do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. Invade, Senhor. Invade com poder. E tira o espírito do medo. Tira o espírito da incredulidade. Tira, liberta dos vícios. Liberta dos comportamentos viciosos. Liberta, Senhor, com poder e autoridade. Liberta com graça. Liberta com a tua vida. Em nome de Jesus, ó Deus. Liberta, Senhor. Liberta. Eu declaro libertação sobre a tua vida, meu irmão.
Minha irmã, eu declaro libertação sobre a tua vida em nome de Jesus. Libertação do medo, libertação da incredulidade. Em nome de Jesus, que você seja livre e que você seja filho de Deus e desfrute da realidade que você tem em Cristo Jesus, de paz, de amor, de alegria, de esperança. Em nome de Jesus Cristo. É a minha oração pela sua vida nesse momento. Eu sou o missionário Gustavo Neves e eu estou aqui para pregar o evangelho para você, para orar por você, orar com você. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar com as pessoas em sua volta. Que Deus te abençoe. Olá, meu irmão.